Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu queria passar uma dica sobre cuidados com extratos, principalmente na parte de freio, tá? Uma coisa que é curiosa, alguns dos extratos LX, eles vieram com freio a tambor atrás, tá? Então todos eles têm freio a disco nas rodas dianteiras, mas nas rodas traseiras, alguns vieram com freio a lona, por incrível que pareça. No caso do nosso Stratos LX Vinho, tá? Então, roda traseira, freio a tambor, lona, roda dianteira, freio a disco. O que aconteceu com esse carro? Eu comecei a sentir o freio um pouco esponjoso. Eu pisava no pedal, mas acabava não tendo aquela eficiência de frenagem, tá? Isso me chamou a atenção e eu levei num posto de lubrificação que eles fazem troca de fluido de freio também, tá? O que é importante reforçar no caso do Stratos? Deixa eu só abrir o capô dele aqui e eu já mostro. O capôzinho pesado. Bom, para começar, o Stratos ele tem, que está super escuro aqui, não vou nem insistir, mas ele tem um interruptor aqui do lado com um sensor que manda o sinal para o painel naquela luz do freio de mão, tá? Então a mesma luz do painel que aparece o freio de mão é a mesma luz quando o reservatório está baixo. Então muita atenção para essa luz de advertência. E o que é importante, confira o fluido, o nível do fluido do freio, tá? Ele tem um nível mínimo aqui embaixo, um nível máximo. E ao contrário dos outros fluidos, como direção hidráulica, como óleo do motor ou até óleo do câmbio, líquido de arrefecimento, o óleo do freio ele não se completa, tá? Ele se troca. Então, sempre que ele for para um nível abaixo do mínimo, é importante realizar a troca, a sangria do fluido nas 4 rodas, tá? Esse carro usa DOT 3 ou 4, é o que está no manual, muito embora no bujãozinho apareça a indicação do DOT 3, tá? Então, qual o sintoma que esse carro apresentou? Ele estava com o freio um pouco esponjoso, tá? E isso começou a chamar minha atenção. Eu percebi que o fluido de freio estava baixo e antes de levar para esse local para fazer a troca do fluido, eu completei, tá? Apenas para fazer esse trajeto. Quando eu completei o fluido de freio, a luz do painel ela se apagou, tá? E o que eu achei esquisito depois, levei o carro para fazer a troca de fluido. E depois de ter feito a sangria e ter completado o nível, a luz do freio ainda continua acesa. Somente hoje de manhã que eu vim pegar o carro é que essa luz se apagou. É como se fosse um registro, como se fosse um registro de falha no módulo. Ela demora um pouquinho para apagar, tá? Então, ao fazer esse processo de sangria completa do carro, ajuste de freio de mão, não estranhe se a luz ficar acesa por um período, depois ela tem que apagar, tá? Continuando a história, o que a gente descobriu? Fluido baixo, fomos ver os flexíveis da frente estavam ok, os flexíveis traseiros estavam ok. Só que o cilindro de roda, tanto desse lado quanto do lado de lá, eles acabaram rompendo e apresentando vazamento. Então, essa sensação de freio esponjoso vinha disso, de uma perda de fluido, de pressão do fluido de freio por conta de um vazamento nas pinças traseiras, no cilindro de roda traseira. E você só consegue acessar esse cilindro, obviamente, sacando a roda e tirando a campana do freio. Aí sim você tem acesso, tá? Só para mostrar com o painel dele aceso, a qual luz eu estou me referindo, já vi que eu não sei se a partir do ano de 98, 99, alguma coisa assim,
essa luz do freio ela acaba indo para outra posição no painel. Essa luzinha aqui, tá? Ela acende quando o nível do fluido de freio está baixo, e ela acende também quando o freio de mão está acionado. Então cheguei em casa, mesmo baixando o freio de mão, aqui atrás ele tem um interruptor, né? Mesmo baixando o freio de mão, a luz não se apagava. Até ia levar no lugar novamente nessa oficina, mas ao abaixar o freio de mão agora, a luz se apaga, tá? Então gostaria de compartilhar essa dica com vocês. Freio e pneus, a gente não pode negligenciar, a gente não pode brincar com isso. São as partes do carro que sempre precisam estar 100% funcionais na melhor forma possível, tá? Isso é mais importante do que o próprio motor, é mais importante do que um módulo, é mais importante do que qualquer coisa. Isso é segurança. Não economizem, façam a revisão periódica dos freios, não só no Stratos, mas em todos os carros. A recomendação é para troca de fluido a cada 1 ano, 2 anos no máximo, tá? Porque é um tipo de fluido que acumula umidade e ele pode ir perdendo um pouco a viscosidade ou sendo contaminado ao longo do tempo. Então façam essa troca, inspecionem o sistema de freio, chequem flexíveis, chequem vazamentos no reservatório e o resto é só alegria, tá bom? Queria compartilhar isso com vocês. Foi mais uma manutenção que eu fiz nesse carro durante essa semana, a primeira semana do mês de fevereiro de 2022. Beleza? Um grande abraço. Mais uma vez reforço o pedido, a dica inclusive, quem não é membro ainda do nosso grupo, Chrysler Stratos Clube Oficial, tanto no Facebook quanto no YouTube, nos sigam. Lá a gente tem muito conteúdo legal sobre esses carros, informações técnicas, tipos de fluido e um pessoal muito legal disposto a ajudar os outros membros, tá bom? Um grande abraço, ficamos por aqui. Tchau, tchau.